Então, amém, galera. Eu queria orar. Feche seus olhos aí. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse dia, por mais a oportunidade, Senhor, da gente estar aqui, Pai, para ouvir do Senhor, Deus. Que Teu Espírito Santo possa quebrar, Deus, a dureza do nosso coração, Senhor, a frieza, Senhor, da nossa alma, Pai. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. O tema de hoje que eu vou compartilhar é a respeito de frutos do Espírito. E quando a gente pega a palavra de Deus, quando a gente pega a Bíblia para ler, para estudar, a gente vê que nós somos comparados, né? A nossa vida ela é comparada com um monte de coisas. Quem foi no acampamento aí viu que eu falei sobre o atleta, né? Que Paulo cita muito. E nós somos comparados também com árvores, né? Com plantas. E quando a gente lê na palavra de Deus a respeito disso, a gente vê que existem dois tipos de árvores que a Bíblia cita. Isso eu queria ler com vocês lá em Jeremias 16. Você abre sua Bíblia lá? Jeremias 17, aliás. A gente vai ler. Amém? Jeremias 17. Porque quando a gente fala de frutos, a gente lembra de árvore, né? Porque o que dá fruto é a árvore. E quando a gente leva isso para o campo dos frutos do Espírito, a gente tem que ver algumas coisas antes da gente chegar em si, naquilo que fala em Gálatas, né? Que acho que a maioria sabe, já leu. A gente tem que lembrar o nosso coração algumas coisas a respeito disso. Que é o que está escrito lá em Jeremias 17, a partir do versículo 16. Versículo 6. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Então, irmãos, o primeiro tipo de árvore que Jeremias cita aqui é essa árvore que ela é plantada no deserto. E ele faz essa comparação dessa árvore plantada no deserto com aquele homem que não confia no Senhor, que não coloca a sua esperança em Deus, que não confia no Senhor. Esse homem ele é comparado a essa árvore, que é plantada no deserto e que ela é seca, ela não dá frutos, ela não floresce, porque a terra que ela está plantada ali não dá condições para que ela frutifique, porque ela está no deserto. Então ele faz essa comparação com o homem que não confia no Senhor. E aí logo depois ele fala do homem que confia no Senhor, do homem que coloca a sua esperança em Deus e não coloca a sua esperança no seu braço forte, na sua capacidade. E aí ele fala que esse homem, ele é como uma árvore plantada junto a um rio, que no seu devido tempo dá o seu fruto, que espalha suas raízes até chegar ao ribeirão, e que dali ele tira todos os nutrientes, ele tira tudo aquilo que ele precisa para passar as diversas estações do ano. No frio, no calor, as folhas não vão murchar, porque ela está plantada perto do rio. E dali ela vai tirar tudo aquilo que ela precisa para dar frutos, para florescer, para permanecer firme no tempo de inverno, no tempo de calor, e por aí vai. E aí a gente percebe que quando a gente faz essa comparação e a gente lembra das plantações, aí, quando a gente viaja, quando a gente vê na televisão, a gente vê que algumas coisas elas são necessárias serem feitas para que essas árvores elas possam dar os seus frutos. Vamos citar o exemplo, um pé de laranja. Algumas coisas são determinantes para que ela possa gerar o seu fruto. Elas são necessárias para o desenvolvimento dessa árvore.
Não é simplesmente jogar uma semente e esperar ela crescer, esperar ela nascer e dar o fruto. Não. Quem, às vezes, estuda ou trabalha com esse tipo de coisa, vai ver que existe uma série de requisitos de preparação que vai fazer com que essa árvore ela possa dar o fruto no seu devido tempo e tudo mais. Então, a primeira coisa, e até o que é citado aqui em Jeremias, é a respeito do solo. Que você não consegue fazer uma árvore crescer em qualquer solo. Então, existem vários tipos de solo, que eu não vou entrar no mérito da questão aqui, que eu não sou professor. Mas, se você jogar uma semente num solo rochoso, num solo seco, num solo que não tem nenhum adubo, nada, ela não vai crescer. Essa semente ela vai secar, ela vai morrer, os bichos vão comer, porque o solo que ela está ali, ela não está favorável para fornecer os elementos que ela precisa para se desenvolver. A segunda coisa, se esse agricultor ele encontrou o solo necessário para plantar essa árvore, essa semente, ele vai precisar de uma irrigação, ele vai precisar de ter um plano de irrigação ali, de acordo com o fruto, de acordo com a árvore que ele plantou, com a semente que ele plantou. Então, algumas plantas, eles colocam aquele sistema de irrigação por baixo, né, ali que fica pingando aos poucos. Outros, eles colocam aqueles maiores por cima, que irrigam por cima. E temos vários tipos de irrigação. Mas o grande detalhe é que, para qualquer tipo de plantação, o agricultor ele precisa ter o entendimento e o conhecimento da periodicidade, da regularidade, aliás, que ele vai precisar regar essa semente para que ela possa crescer. Então, para que essa árvore cresça e se desenvolva, vai precisar de um sistema de irrigação, vai precisar de saber o tempo, a hora, quais são os intervalos de horário para que a água possa cair, para que aquela árvore possa se desenvolver. E a terceira coisa é a respeito do adubo. Quando se fala na preparação do solo, muito é colocado de adubo, né, de enxerto, de coisas que a planta ela vai precisar para se desenvolver, né, que ela vai precisar para crescer. Então, não adianta apenas você achar um solo bom, não adianta você irrigar, você jogar água, se você não adubar essa planta. Se você não colocar adubo, se você não colocar esterco, ela não vai crescer, ou ela vai demorar mais. Então, essas são as 3 coisas que eu queria comentar rapidamente com vocês a respeito disso, que são alguns fatores que vão determinar o crescimento e o desenvolvimento dessa semente, dessa árvore depois que vai nascer. E aí, quando a gente vê isso tudo, eu queria ver com vocês lá em Mateus 12, você abre lá, a gente vai começar a ligar tudo isso com a nossa vida. Mateus 12, versículo 33. Amém? Vamos lá. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Até aí. Então, Deus tem nos chamado para a gente ser essa árvore boa. Essa árvore que vai dar frutos. Essa árvore que vai gerar frutos. E lendo essa passagem, lendo esse versículo em Mateus 12,
a gente percebe que a nossa vida como cristãos agora, a gente tem que produzir os frutos que Deus espera daqueles que nasceram de novo, né? Daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, daqueles que entenderam o sacrifício de Cristo na cruz. Então, a nossa vida ela tem que ser uma árvore frutífera. Ela tem que ser da árvore que vai gerar frutos por toda a eternidade, na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso vai depender muito. Isso vai depender muito de como nós estamos levando a nossa vida, de como nós estamos cuidando dessa árvore da nossa vida. Isso vai depender de como a gente tem feito aqueles processos que eu falei antes, mas agora no âmbito espiritual, no âmbito, nas áreas de cada um aí, nas áreas familiares, nas áreas do trabalho. Então, isso vai depender muito da forma com que a gente está cuidando dessa árvore, dessa semente que Deus colocou no nosso coração. E aí a gente pode fazer algumas perguntas, né, para nós mesmos. A gente pode perguntar em qual solo que a nossa vida está fundamentada. Em qual tipo de solo essa árvore da sua vida, da minha vida, ela está plantada. Porque se for num solo seco, se for num solo rochoso, se for num solo que não tem aquilo que você precisa para desenvolver a fé que Deus nos deu, a sua vida, a minha vida, ela vai ser como aquela árvore seca. Ela vai morrer, ela não vai frutificar. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem que ver, e a gente tem que olhar e tentar entender qual é o tipo de solo que a gente tem fundamentado. E nós, como cristãos, o nosso solo é Cristo, é Jesus. Se você não tem implantado a sua árvore, se você não tem colocado o seu coração nas coisas de Cristo, está aí um motivo de você estar se sentindo tão seco e sem vida. Às vezes você e eu tem colocado as raízes da nossa vida no trabalho, no emprego, na carreira, no dinheiro, no sucesso, na fama, em várias outras coisas, menos em Cristo. Então a probabilidade dessa árvore ela não crescer, ela morrer, ela é muito grande. Porque no momento que tudo isso for cortado de você, no momento que você não tiver isso na sua vida, você vai morrer. Você não vai saber para onde ir. Então, em que solo você tem plantado a sua vida, meu irmão? Aonde está fundamentada a sua vida? Fundamente ela. Coloque as suas raízes em Cristo. Porque em Cristo você vai ter todas as coisas que você precisa para viver uma vida em conformidade com a palavra dele. Em Cristo você vai ter todos os nutrientes espirituais para que você possa desenvolver os frutos que Deus espera que você desenvolva. Mas enquanto você estiver enraizado em outras coisas, você não vai produzir. Você não vai frutificar, você não vai crescer. E a segunda coisa, com que você tem regado o seu coração? Com que você tem enchido o seu coração? Porque como a gente leu aqui em Mateus 12, a boca fala do que o coração está cheio. Então muitas vezes a gente está cheio de um monte de coisas. A gente está cheio do futebol, a gente está cheio de skate, a gente está cheio de programação de televisão, de Facebook, de rede social, de internet, e vazio de Deus, e vazio das coisas de Deus, e vazio da palavra de Deus, vazio daquilo que realmente vai trazer sustância, para que você possa vencer as dificuldades, para que você possa superar as suas crises,
para que você possa saber o que fazer quando vier o problema. Porque muitas vezes a gente está perdido, sem saber o que fazer, desesperado, porque o nosso coração está vazio de Deus. Porque a gente tem regado o nosso coração, a gente tem enchido a nossa vida apenas com um monte de outras coisas. Menos com a palavra dele. Menos com as coisas que realmente vai fazer diferença. Menos com as coisas que realmente vão fazer essa árvore aí crescer e frutificar. Então, às vezes, você não está vendo o crescimento esperado na sua vida, meu irmão. No âmbito espiritual, e isso depois vai se reverter em todas as áreas da sua vida, porque você não tem regado o seu coração com a palavra de Deus. Assim como aquela semente, assim como aquela árvore, ela precisa ser regada constantemente para que ela possa crescer e dar fruto, na nossa vida é da mesma forma. Se a gente não se alimentar, se a gente não buscar dessa palavra, o entendimento, a revelação, nós não iremos frutificar. Nós não iremos dar os frutos que Deus espera. Então, fica a pergunta: com o que nós temos enchido o nosso coração? Se você tem esperado apenas se encher num culto de domingo e esperar com que essa água ela dê sustância para você até chegar no outro domingo, você vai secar, meu irmão. Porque uma planta, uma semente, uma árvore, ela não é regada uma vez por semana. Ela não é regada ela não é regada no domingo. Porque se o agricultor fizer isso, ele vai perder toda a plantação. Porque ela precisa ser regada constantemente, de acordo com o tipo de fruto que ele quer produzir. Então, meu irmão, olha o seu coração. Vê como é que está a sua semana, vê como é que estão os seus dias. Se você tem acordado diariamente angustiado, amargurado, revoltado com a vida, tem alguma coisa errada. Está certo que é difícil, está certo que não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas a gente não pode viver amargurado de coração. A gente não pode acordar todas as manhãs revoltado com aquilo que tem que ser feito. E se isso tem sido realidade na sua vida, na minha vida, é porque você não tem regado com a frequência que precisa. E aí essa árvore está secando, o seu coração está morrendo, está se afastando de Deus, e você está colocando culpa num monte de coisas. No seu chefe, no seu gerente, no seu trabalho, na sua rotina, na sua faculdade. Sendo que o verdadeiro culpado é você, é eu, porque a gente não está regando o nosso coração com a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes a gente fica desnorteado. A gente fica sem saber o que fazer. E é a mesma coisa com aquela planta que o cara plantou. Com aquela semente que está ali, esperando ser regada. Se o cara não for lá e jogar água, ela não vai crescer. Ela não vai gerar frutos. E agora eu queria ler com vocês lá em Gálatas 5. Você abre lá. Gálatas 5, versículo 16. Amém? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Até aí por enquanto. Então, meu irmão, todo esse tipo de fruto aqui, ele vai ser gerado na sua vida a partir do momento em que você não observar aquilo que eu falei antes. Qual o solo que você está fundamentado, se você tem regado e se você tem colocado adubo. Se você não tem tomado esses 3 cuidados na sua vida, no âmbito espiritual, você vai gerar todo esse tipo de fruto aqui, ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ciúmes, ira, egoísmo. Esse é o tipo de fruto da pessoa que não confia no Senhor, da pessoa que não planta a sua árvore e o seu coração na palavra. Então, se você não tem fundamentado, se você não tem enraizado a sua vida na palavra de Deus, ou se você tem regado, se você tem buscado a Deus apenas no culto de domingo, a sua semana vai ser isso aqui, ó. A sua semana ela vai se resumir a esses frutos da carne. Porque o seu coração, o nosso coração está distante de Deus. Porque a nossa árvore, ela está seca. Ela está plantada no deserto, ela está plantada em nós mesmos. Ela está plantada no nosso braço e na nossa capacidade. Então, se você não tem nutrido essa árvore como deveria, como foi falado antes, o que vai ser gerado são os frutos da carne. E esses frutos a gente já conhece. Cada um aí vai gerar o fruto mal, de acordo com o tipo de pessoa que você é. Então, só você e eu sabe aquilo de mal e de ruim que a gente pode produzir. Só eu e você sabe, lá no fundo do nosso coração, às vezes o que passa quando a gente sente um ódio com uma pessoa. Quando a gente é injustiçado. Quando as pessoas falam o que não deveriam a respeito de nós. Só eu e você sabe qual tipo de fruto da carne que vai ser gerado a partir disso. Quando nós não estamos nutrindo o nosso coração com a palavra de Deus. E toda essa lista de frutos da carne aqui, ela é gerada naqueles corações que estão secos, sedentos pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Que muitas vezes eu e você, nós estamos fazendo vista grossa e achando que é normal. E quantas vezes a gente olha para nós mesmos, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo, às vezes eu olho para mim e vejo uma sequidão. Eu lembro aqueles pedaços de pau, de toco no deserto mesmo, que secou, que morreu. Quando o meu coração está afastado de Deus. Quando eu estou me enchendo de uma porrada de coisa, menos dele. E às vezes, se você está se sentindo dessa forma hoje é a noite em que o Espírito Santo de Deus vai regar o seu coração. E essa semente, às vezes, que ainda não floresceu, que não começou a germinar, e essa árvore, às vezes, que ainda está começando a secar aí, essa noite, o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer vida. Se você tem pensado em desistir, se você tem pensado em chutar o balde, essa noite o Espírito Santo de Deus vai chover sobre o seu coração e vai trazer renovo e vai trazer vida. Porque você não tem regado
de maneira espontânea o que precisa ser regado. Você não tem dado os nutrientes necessários que precisa para que você supere essa crise como deveria. E aí a gente continua lendo lá no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, meu irmão, esses são os frutos que Deus espera que a gente produza. Esses são os frutos que a gente vai produzir na nossa vida a partir do momento em que a gente alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus. Quando a gente parar de alimentar somente a nossa carne. Quando a gente parar de alimentar somente aquilo que nos agrada. Mas quando a gente se alimentar das coisas de Deus, das coisas espirituais, esses são os frutos que nós devemos produzir. Então, essa lista é grande. A gente já falou sobre amor aqui, o Gustavo acho que falou. A gente falou sobre perdão. E uma série de outras coisas. Se você não viu, tem lá no YouTube para ver. E a gente vai estar dando continuidade a essas séries. Então, esses são os frutos que você e eu precisamos gerar. Mas nós só iremos gerar se as nossas raízes estiverem em Deus. Se as nossas raízes estiverem em Cristo. Se esse solo do nosso coração ele estiver fértil. Se esse solo do nosso coração estiver sendo regado com a palavra de Deus. Se o solo do nosso coração estiver sendo adubado, enxertado com as coisas espirituais. Além da Bíblia, que eu espero que vocês e nós estejamos lendo, qual outro tipo de livro, às vezes, que você tem lido? Porque isso é um tipo de adubo, vamos falar assim, de enxerto na nossa vida. Porque vai dar sustância, vai dar mais entendimento nas coisas de Deus, para as coisas espirituais. Mas a gente não se importa, a gente não dá a mínima. Para nós está tudo certo, para nós está tudo bem. E a gente se limita ali àquele nível raso, como diz aquela música, né, de intimidade com Deus, e não procura crescer. Mas aí a gente gasta tempo com série de televisão, a gente gasta tempo com um monte de livro que não fala nada, que não vai acrescentar nada. E aí a gente não entende porque a gente às vezes se sente vazio. Porque nós não temos colocado enxerto, a gente não tem colocado adubo nesse coração. Então o mínimo, meu irmão, é a palavra. O mínimo é a Bíblia, que você e eu nós devemos ler e buscar. E se você quiser fazer com que esses frutos, se você quer fazer com que essa árvore ela floresça, ela cresça mais rapidamente na sua vida, de acordo com o seu ministério, de acordo com o seu dom, de acordo com aquilo que Deus te chamou para fazer, busca, velho. Busca outras coisas. Vai ler livro. Vai ler pregações de outros pregadores aí, que a gente tem acompanhado. Vai encher o seu coração com aquilo que realmente vai te dar esperança. Porque enquanto você ficar se ocupando apenas com séries, apenas com televisão, com internet, com Facebook, meu irmão, você vai morrer. Assim como aquelas árvores que estão lá no deserto. Você vai secar. Então, em nome de Jesus, coloque seu coração aí diante de Deus e vê e sonda tudo isso que foi falado aqui. Olha para o seu coração, olha para a sua vida. E é fácil fazer isso.
Vê se você está lá uma árvore grande, cheia de frutos, ou se você é daquela que está só um pedaço de pau, toco, seco, lá no meio do deserto. Sem raiz. Sem ter de onde tirar os nutrientes. Ou se você é daquele que vê a sua vida, vê o seu coração e vê pelo menos essa árvore crescendo. Feche seus olhos aí. Vai falando com Deus. E deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Às vezes o que tem faltado é você descer do salto, descer da plataforma e se humilhar. Às vezes o que está faltando é você chorar diante de Deus e esvaziar o seu coração de você mesmo. É você chorar e deixar com que essas lágrimas reguem o seu coração. Que a sinceridade gerada através do Espírito Santo, ela possa produzir arrependimento no seu coração, na nossa vida. Dia após dia. Porque às vezes você tem sido duro consigo mesmo. Às vezes você tem sido duro com Deus, achando que você é capaz. Teus olhos revelam que